Saudações a vocês que acompanham este canal. Vamos de indicações literárias? Vamos de nova série ou nova sessão aqui no canal? Foi um pedido que me foi feito por um inscrito e outras pessoas apoiaram esse inscrito. Não se imagine que se trate de muita gente, porque nós somos poucos, porém bons. E de vez em quando, com periodicidade razoável e variável, eu vou trazer algumas obras da literatura que me marcaram e que me parecem interessantes por motivos diversos. E nós começamos com um grego, sim, com um natural de Eleusis, ali perto de Atenas, alguém que fez sua carreira em Atenas. Eu falo de Ésquilo, o primeiro dos três grandes tragediógrafos gregos. Primeiro veio Ésquilo, depois Sófocles e, por fim, Eurípides. Ésquilo está mais próximo da origem da tragédia, está mais próximo da fonte religiosa da qual mana a tragédia grega, e ele foi um inventor de muitos expedientes teatrais de destaque. Dentre eles, a da trilogia em que 3 peças de teatro, as 3 tragédias, tratavam do mesmo tema, focalizavam momentos diferentes da mesma história. Ele foi um inventor desta grande ideia que foi empregada por outros desde então. Não imaginem vocês que a trilogia é algo inventado por Tolkien ou pelo cinema. É algo que, na verdade, data da Grécia Antiga, do século V. E a primeira trilogia que nós temos por inteiro, a primeira e única, aliás, é a Oresteia. Vou mostrar aqui os volumes. A Oresteia de Ésquilo tem como primeiro volume Agamemnon. Depois é seguida pela peça intitulada Coéforas. E por fim, nós temos as Eumênides. As 3 peças de Ésquilo, que formavam, na verdade, uma tetralogia. Os tragediógrafos atenienses escreviam e coordenavam a encenação, né? Escreviam 3 tragédias. A partir de Ésquilo tratava-se de tragédias relacionadas, formando uma trilogia, e por fim havia um drama satírico, uma peça de tom mais leve, que em geral tratava de uma história lateral, por assim dizer, aquela que era retratada por meio da trilogia trágica. Nós não temos o drama satírico que foi apresentado no ano de 458 a.C. pela primeira vez, ao lado da trilogia intitulada Oresteia, de Ésquilo. Trata-se de uma obra que se perdeu, mas nós sabemos que o título dela era Proteu. Tratava-se, portanto, da história do deus marinho, segundo muitos testemunhos, um filho de Poseidon, que era capaz de mudar de forma e que foi aprisionado por Menelau, ali nas proximidades da ilha de Faros, a ilha do Farol de Alexandria depois, e depois de aprisionado foi capaz de indicar o caminho de volta para Esparta, quando Menelau decidia rumar para casa junto com Helena depois do fim da Guerra de Troia. O que nós temos na Oresteia é a história de Orestes, como o próprio título da trilogia nos entrega. E o que é esta história de Orestes? Eu vou contá-la por cima. Isso são spoilers. Talvez sejam. Veja que se trata de uma obra de 2.400 anos, portanto são spoilers meio velhos, aliás. Mas o que importa para uma tragédia, e isto já era assim desde a Atenas antiga, não é a história em si, não é a fábula como se desenrola, né? E sim o modo como esta fábula, como esta história tradicional, já prevista pelos mitos gregos, era contada pelo autor X ou pelo autor Y, ou ainda pelo autor X quando jovem e pelo autor X quando velho. Na verdade, Ésquilo é autor de quase uma centena de peças de teatro. Nós temos a maior parte dos títulos dessas obras, embora apenas 7
restantes, sendo que uma delas tem uma autoria contestada, que é o Prometeu Acorrentado. Portanto, uma produção literária muito abundante, que chega a quase 100 obras, das quais nós teríamos apenas 6 ou 7. Então veja-se quanto se perdeu com a passagem do tempo. De todo modo, como é que um cidadão ateniense ia assistir a essas peças, seja de Ésquilo, seja de Sófocles, seja de Eurípides ou de outros autores ainda? Em geral, ele já sabia qual era a história. E o que interessava para ele justamente era ver como a história era contada, quais eram os elementos que ganhavam destaque, quais eram os elementos que eram deixados de lado, qual a interpretação daquele autor da história específica, X ou Y. E muitas vezes, tendo-se em vista que esse baú de mitos era restrito, era limitado, por mais criativos que fossem os gregos nesse sentido, muitas vezes esses mitos eram revisitados pelos próprios autores ao longo de suas vidas, de modo que o cidadão ateniense que acompanhasse de perto a produção literária e dramatúrgica dos grandes escritores e organizadores, produtores propriamente, das peças, poderia ver a diferença de tratamento de um determinado mito em um mesmo autor em uma década e outra. Os autores revisitavam esses mitos e davam novas versões, davam novos tratamentos, roupagens diversas àquilo que era contado em cena. Muito bem, então falando aqui da fábula geral da Oresteia, nós temos na primeira peça, na primeira parte da trilogia, em Agamemnon, justamente a história do retorno de Agamemnon para a sua casa. Às vezes a sua casa é colocada como em Micenas, às vezes colocada como em Argos. Na verdade, Argos é muito perto de Micenas. Ele era um argivo e, assim como seu irmão, tinha trono ali em uma cidade perto de Argos. Ele era rei de Micenas, porém, se não me engano, a história começa em Argos. Então Agamemnon volta para casa e, diferentemente da maior parte dos guerreiros que foram para Troia e voltavam triunfantes, ele não teve problemas na volta, não teve problemas com ventos contrários, com naufrágios, com, enfim, as intempéries, nada disso. Ele voltou tranquilamente e esperava ser recepcionado por sua esposa Clitemnestra. Vejam que nome maravilhoso, né? Porém, Clitemnestra, neste meio tempo, isto é, nos 10 anos de guerra, revoltada com um incidente que tinha acontecido pouco antes de os gregos irem para a campanha contra Troia, que tinha sido o sacrifício de Ifigênia, uma filha de Clitemnestra e Agamemnon, tinha se amaziado com Egisto, com um inimigo de Agamemnon, e, junto com ele, conspirava tomar o trono de Agamemnon assim que ele retornasse. E Agamemnon justamente é traído, é atraiçoado quando retornava para o seu palácio e, morto, sobre o seu cadáver tripudiam tanto Clitemnestra quanto Egisto, e isso fica mais ou menos por isso mesmo. Então eles passam a viver, enfim, sobre o cadáver, né, de Agamemnon, que tinha cometido muitos crimes em Troia, para além do sacrifício de Ifigênia, e, portanto, tinha sido punido de alguma maneira por meio daquela morte à traição de que ele tinha sido vítima. É a peça mais longa das três, tem em torno de 1.500 versos, sim, trata-se de uma obra versificada, e aqui nós temos a tradução. Abro a esmo aqui uma página, né? A tradução em verso de Jaá Torrano, que foi professor da USP, e ao lado esquerdo existe o original grego e do lado direito uma tradução em português. Falando propriamente da tradução e valendo-me muito da minha memória, né?
Já Torrano se insere naquela escola de tradução de Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Portanto, trata-se de uma tradução ou de uma proposta de versão para a língua portuguesa em que certas dificuldades da própria língua de origem são vertidas tais e quais, isto é, certos arroubos de criatividade do próprio original são colocados na língua de destino também. Então, é uma tradução bastante inventiva, por assim dizer. E há certas particularidades que fogem ao português convencional. Então, há uma estranheza do próprio leitor. Você se acostuma com isso, parando para pensar um pouco no que as coisas querem dizer e avançando na leitura. A história é tão interessante que isto acaba não prejudicando a leitura. Não é o tipo de tradução que me agrada mais, mas é uma escola de tradução que acabou se impondo no nosso país. Enfim, quem nos dera ter diversas propostas de tradução da Oresteia para cada um escolher aquela que lhe parecesse a melhor. Nós não temos muitas, estou falando de uma que foi lançada poucos anos atrás, enfim, pouco mais de uma década atrás. Talvez pouco menos de 2 décadas atrás. E ao longo dos quase 1500 versos de Agamemnon, nós vamos vendo como é que esse grande Argivo, o maior general grego, foi morto à traição por sua esposa em conluio com um amante. Aqui, na segunda parte da Oresteia, intitulada Coéforas, nós temos algo que se dá 10 anos depois. 10 anos depois, Orestes, que estava ausente de Argos, né, da sua terra natal, retorna a ela e descobre que o seu pai tinha sido morto. Descobre por meio da sua irmã Electra. Electra vai dizer: veja bem, Orestes, nossa mãe, em conspiração com um amante, Egisto, que é um inimigo da nossa família, acabou matando o nosso pai. E as coéforas são justamente as libadoras, aquelas que fazem libações de tempos em tempos para os cadáveres ilustres. Essas coéforas precisam justamente aplacar a ira de certas divindades, certas potestades que se ouriçam, digamos assim, sempre que há um crime de sangue. E são justamente as Eríneas. As Eríneas são 3 irmãs que presidem as vinganças por sangue. Então elas já começam a aparecer aí, né, de uma maneira espectral ainda, e o sangue passa a exigir outro sangue. Nós estamos na Grécia arcaica propriamente. Trata-se de uma obra apresentada para um público ateniense já do período clássico, já do período democrático, porém espelhando valores que são próprios da Grécia arcaica, falando-se de uma época anterior. E os atenienses estão assistindo justamente a este drama familiar, e Orestes é convencido pela irmã e pelas tradições que se impunham naquele ambiente arcaico a cometer o matricídio e também o homicídio do amante de sua mãe. Então ele vai levar a termo a vingança de seu pai, vai, sendo ajudado pela irmã, e daqui é que vem o termo complexo de Electra, né? Sendo ajudado pela irmã, matar a própria mãe e o amante, e assim cumprir um episódio de apaziguamento da memória do próprio pai. Então aqui nós temos as coéforas, a segunda parte da trilogia Oresteia. E por fim nós temos as Eumênides. Do mesmo modo como nas coéforas, o título vem do coro. O coro para Ésquilo tem muito mais importância do que para os autores posteriores, muito mais importância do que para Sófocles e muito mais importância do que para Eurípides. E é um elemento estranho aí, porque nós não estamos acostumados com isso. Quando pensamos em textos dramatúrgicos, há sempre a ação
que não é mediada por ninguém, dificilmente há um narrador, a não ser no teatro brechtiano, né, e de inspiração de Brecht. Mas aqui nós temos o coro. Este coro, em Ésquilo propriamente, fala muito. Ele entoa muito os seus cantos. E os seus cantos, às vezes, não estão relacionados com a ação de uma maneira imediata, clara. Às vezes há uma ligação paralela ali, e é necessário pensar um pouco, né, no que exatamente poderiam ser as intenções de Ésquilo ao colocar determinados cantos em dadas porções das suas peças, né? De todo modo, o coro é muito mais importante em Ésquilo do que nos dramaturgos posteriores, e aqui nós temos as Eumênides, que formam, se não me engano, uma parte destacada do próprio coro, porque elas vão ali guiando o coro como um elemento de perseguição a Orestes, se a memória não me prega peças. O que são as Eríneas? As Eríneas são divindades ctônicas ligadas à terra e que presidiam justamente a esses casos de justiça de sangue. E as Eríneas vão justamente persegui-lo, porque apesar de ele ter cumprido um dever que lhe era próprio, vingando a memória do próprio pai, há o matricídio, há algo que não pode ficar assim. E por fim, nós temos a intervenção da deusa Atena, Palas Atena, justamente nas proximidades da cidade de Atenas. Orestes é perseguido pelas Eríneas o tempo todo, elas querem, enfim, que ele seja punido, que ele seja morto, assim como o pai e a mãe, mas Palas Atena intervém no último momento, estabelece ali, no lugar que depois ficou conhecido como Areópago, um tribunal, e ali se faz um julgamento da causa. E, por fim, Orestes acaba sendo absolvido com um único voto pendendo a seu favor, né? Há um empate, e o desempate é feito por Palas Atena, que é o voto de Atena, ou, pelo nome latino, o voto de Minerva. Então, pelo voto de Minerva, ele se salva, e há o triunfo de uma instituição da cidade de Atenas sobre elementos arcaicos, sobre costumes da Grécia arcaica. Então, deste modo, Ésquilo sinaliza o triunfo, né, de uma instituição mais civilizada sobre costumes anteriores, e justamente o estabelecimento do Areópago como um lugar de julgamento correto de determinadas ações que antes acabavam meio que numa lei de talião, olho por olho, dente por dente, e a instituição do Areópago põe fim a isso, pelo menos ali em Atenas e nas suas cercanias. Então trata-se de uma trilogia que termina bem, fundamentalmente, porque nós vemos Orestes sendo absolvido e não tendo sido condenado a uma morte como a de seu pai e de sua mãe. Muito interessante esta trilogia, porque não apenas Ésquilo é um poeta talentosíssimo e um indivíduo que escreve perto da fonte da tragédia, propriamente dizendo, mas também porque nós vemos uma visão um tanto diferente daquela, muitas vezes excessivamente pessimista, com a qual se tenta tingir toda a tragédia. Então é uma tragédia que redunda em algo, enfim, não tão traumático no final das contas, e uma tragédia que reafirma o valor da civilização sobre certos costumes que estão muito mais próximos da barbárie do que às vezes nós gostaríamos de admitir, tanto naquela época quanto hoje. Muito bem, então procurem ler a Oresteia em qualquer tradução que encontrem, e se já tiverem lido ou se gostarem da dica, comentem aqui alguma coisa. Nós vamos dando outras indicações literárias à medida que o tempo for passando. Eis o que eu tinha a lhe dizer por este vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!